Olá, crianças! Seguimos aqui com a nossa aula de história e nós vamos continuar o nosso passeio pelos mais variados museus e vocês vão descobrir que existem museu para todos os gostos, para todas as aprendizagens, para toda a família. Museu não é passeio para criança e nem só passeio para adulto e nem só passeio para a terceira idade. Museu é passeio para todas as idades, para todo mundo. E pode ser muito divertido ir a um museu. Aqui eu sei que alguns de vocês conhecem o Museu do Amanhã. Gente, é museu, nas atividades eu vi crianças escrevendo Museu da Manhã. Museu da Manhã, amanhã é o início do dia. Não tem nada a ver com o que com a proposta desse museu. É Museu do Amanhã. É um museu com ideias do futuro. Nesse museu aqui, a gente não vai encontrar muitos objetos. A gente vai encontrar ideias. As exposições são baseadas em ideias. Ideias de como seremos, né? Ideias. Ele é um museu que fala das mudanças climáticas, das consequências da degradação ambiental e também do colapso da sociedade. Então, gente, baseado nos conhecimentos que nós temos, nos dados científicos que nós temos, a gente sabe como, a gente imagina como a gente vai estar daqui a um tempo, no amanhã. Então, esse museu, ele foi projetado, esse projeto, toda essa arquitetura desse museu, toda futurista, ele foi projetado por um arquiteto espanhol. E toda a sua construção é baseada em sustentabilidade. Então, se a gente for fazer uma visita a esse museu, a gente vai aprender muito sobre sustentabilidade também. Então, vamos lá. Como o foco deles são as ideias e não coisas que objetos, então a sua exposição é digital. Esse é um lugar muito bacana para se visitar. Essas esferas, essas espinhas, né, que tem aqui em cima, elas ficam se movimentando. E elas se movimentam exatamente para acompanhar as mudanças climáticas. Elas já são adaptadas às mudanças climáticas. E é um fato, existem mudanças climáticas. Tem gente que não acredita que tem aquecimento, porque tem período do ano que é muito frio. Ora, as mudanças bruscas de temperatura é resultante do aquecimento, em parte do aquecimento climático que a gente está passando. Então, vamos lá. Saindo do Museu do Amanhã, quero falar para vocês que quando a gente vai ao museu, a gente encontra informações muito interessantes e a gente descobre coisas que a gente nem imaginava que existia. Ah, mas eu já visitei esse museu, então não tem mais nada para descobrir lá? Engano seu. Eu posso visitar o museu 5, 10 vezes. Cada vez que eu for ao museu, eu vou descobrir coisas que eu não tinha me atentado, que eu não tinha percebido no museu na visita anterior. Mesmo se a exposição for fixa, porque tem museu ou algumas exposições são itinerantes, ou seja, é anunciado, vai ficar do período de tal a tal, e aí eu vou lá visitar porque eu achei interessante. Outros têm coleções permanentes, então qualquer época que eu for visitar, eu vou encontrar aqueles mesmos objetos ou algum novo que o museu adquiriu ao longo do tempo. Bom, objetivo de uma visita ao museu. Por que eu vou visitar um museu? Me ajudar a memorizar fatos importantes, que às vezes a gente lê e esquece. Então, quando a gente vê, quando a gente tem contato, isso ajuda a memorizar e ainda nos proporciona momentos grandiosos de aprendizagem e diversão. Vocês vão descobrir como é divertido. Então, voltando aqui no Museu Imperial, vou depois mostrar para vocês, não hoje, um outro dia, uma visitinha no Museu Imperial para vocês terem noção do que a gente encontra lá dentro. É um museu histórico,
O Museu do Amanhã já é um museu de ciências e artes e ciências. Agora, esse é um museu histórico. Por que existem os mais variados tipos de museus? Por que um museu é diferente do outro? Porque eles são especializados em conservar diferentes documentos. Os documentos conservados são baseados em fatos históricos. Outros são baseados em ciências, conhecimento científico. Outros são coleções de artes. Então, dependendo dos documentos armazenados e conservados em um museu, a gente tem os diferentes tipos de museus. Vou dar uma pincelada, mas a gente vai falar sobre eles. Museus de arte e história, museu de antropologia. Então, nos museus de antropologia, aqui dentro desses museus, estão os museus de ciências e tecnologia. Antropologia, o que é? Estuda a evolução do ser humano, evolução da espécie. Então, dentro desse foca também ciência e tecnologia. E museus interdisciplinares, ou seja, tem museus que têm diferentes tipos de coleção. Então, ali você vai ver um pouquinho de ciência, um pouco de arte, um pouco de história, enfim, coleção variada. Então, vamos lá falar um pouquinho do que a gente vai encontrar no Museu de Arte. Olha só, quando eu vou visitar o Museu de Arte, eu vou encontrar pinturas, esculturas e obras de artes importantes. Eu quero ver uma obra de Picasso, eu vou ao Museu de Arte. Eu quero ver uma obra de Frida Kahlo, eu vou no Museu de Arte. Eu quero conhecer um estilo, um período específico ou um único estilo artístico, Museu de Arte. Ou então quero conhecer tudo sobre um só artista, um trabalho de um artista, uma exposição de um único artista, um museu de arte. Olha só, um exemplo. Museu da Pampulha, na nossa querida Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Museu da Pampulha, ele é muito interessante porque a obra dele já é um aprendizado para nós. Ele foi construído por um importante arquiteto, o mesmo arquiteto que construiu Brasília, Oscar Niemeyer, e esse foi uma obra importante dele. Nos jardins você já encontra esculturas importantes, cheias de história. Esse museu não foi projetado para ser um museu, ele era um cassino, então ele é todo diferente. E à medida que, quando os cassinos foram proibidos no Brasil, aí o prédio foi utilizado para um museu. Então, dentro desse prédio, ele tem uma parte em aço inoxidável, ele foi muito... porque era um cassino, isso aqui para circular pessoas ali no cassino, e aí hoje ele se transformou em um museu. Gente, coisas do Brasil. Esse museu está há 2 anos fechado à visitação ao público. Ele foi fechado em 2019, para ficar fechado 2 anos para restauração. E assim, acho que ainda não abriu. Então, tem que restaurar, sim, né? Que bom, vai restaurar. Mas eu não sei como estão essas obras. Museu de Ciências. Então, vamos sair do Museu da Pampulha, de Arte da Pampulha, que é o Museu de Arte, e vamos para o Museu de Ciência. O que a gente vai encontrar no Museu de Ciências? Olha só, seus acervos, quer dizer, seu material, seus objetos, seus pertences, né? Patrimônio, ele serve para o quê? Explicar áreas diferentes da ciência e da tecnologia. Por exemplo, no Museu de Ciências, eu posso estudar sobre os vários planetas, como planetário. Eu posso ter coleções que estudam toda a evolução da indústria,
Enfim, ciência, qualquer assunto relacionado à ciência. E esses museus são muito importantes porque eles ensinam os visitantes informações sobre as viagens espaciais, avanços da medicina, da eletrônica, como que a medicina se evoluiu. Então, como se, o homem, o animal, o homem, como foi a evolução histórica desse animal, os dinossauros, como foram. Olha só, exemplos. Tóquio, no Japão. O Museu Nacional de Ciências Emergentes e Inovação. Então, esse museu é importantíssimo, tem um acervo gigante e ali você pode ver várias informações sobre espaço. É um dos principais locais a ser visitados lá em Tóquio, no Japão. Gente, será que visitar o Museu de Ciências, quando você olha isso daqui lá em Tóquio, você acha que pode ser divertido? Eu quero que você veja esse vídeo. É muito importante. Esse vídeo é um pouquinho do que acontece dentro do Museu Catavento, em São Paulo. E é um museu que foi aberto assim em férias, é um programa de férias, do quão divertido é nesse museu. As crianças se divertem demais, não só crianças, adultos também. Acho que adultos se sentem até criança ali naquele museu. Então eu quero que você veja esse vídeo, é muito rápido, mas mostra um pouquinho o que a gente pode passar dentro de um museu. E aqui o Museu do Universo, né, que é importantíssimo, uma parceria do setor público e setor privado. E esse museu, ele tem um planetário, tem uma escola espacial, e aí você pode se sentir um astronauta ali dentro. Também quero que você veja aquele vídeo, vou compartilhar, um vídeo um pouquinho mais longo, mas é de uma garotinha visitando um museu. Então ela passa por as diferentes partes desse museu e mostra um pouco do que pode ser visto lá dentro. Esse museu conta com 3 andares. 2 andares deles são exposições itinerantes. E o 3º andar tem a escola de astronomia. Bom, saímos então do Museu de Ciência e vamos lá para o Museu de História. Gente, no Museu de História a gente vai entender, olha só, coleciona objetos que mostram como era a vida humana no passado. Como que nós vivemos em muitos anos atrás. Como os dinossauros viveram. Então, olha só, para mostrar para a gente como era a vida no passado, o que inclui nesses museus que a gente vai encontrar? Roupas, ferramentas utilizadas, armas utilizadas, calçados, cartas, documentos, louça, que faziam as refeições, objetos em gerais. E aí, a gente vendo esses objetos, a gente tem noção e se coloca um pouquinho no lugar daquela sociedade lá, de tempos que a gente não era muitos anos antes da gente ser nascido. Um exemplo desse museu, o Museu Histórico Nacional na cidade do Rio de Janeiro. Gente, esse museu aqui também não era um museu, não foi construído para ser um museu. Isso já foi prisão de escravos. Aqui já houve muitos dados da nossa história, por exemplo, Tiradentes na época da Inconfidência Mineira, ele foi condenado à pena de morte e foi todo esquartejado. E foi em uma das salas desse prédio que ocorreu isso. Então, esse museu lá no Rio de Janeiro, lindíssimo, né? Mas ele conta muita história pra gente.
E esse museu aqui, se você quer estudar a história do Brasil, tem que visitar esse museu. Vale a pena. Tem a história do Brasil. E também tem museus de história natural. Óbvio, né? Aqui tem muito. Nesses museus a gente encontra coleções de zoologia, coleções de plantas, coleções de rochas, coisas belíssimas, naturais. Gente, não tem só museu fechado, não. Já falei para vocês na aula passada, tem museus abertos. Na Amazônia tem um museu aberto, os parques, enfim. Esse é o Museu de História Natural de Los Angeles. Vou mostrar um pouquinho lá dentro o que a gente vai encontrar. Gente, esse museu de Los Angeles, a gente vai encontrar a evolução do homem, desde os homens mais, né, primórdios, né, que surgiu. E aqui a gente vai encontrar também dinossauros que foram montados com ossos verdadeiros de dinossauro. Então, é verdade, dinossauro existiu e ali eles conseguiram montar o esqueleto desses animais. E a gente vai ver em tamanho real, sentir um pouquinho de como foi aquela época dos dinossauros. Mas tem museus muito específicos também. Tem museus com coisas muito de gostos muito particulares. Então, esse é um museu específico. Dentro do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Esse é o estádio de futebol e ali tem um museu e você encontra a história do futebol no Brasil e no mundo. Então, para quem gosta de futebol, esse museu aqui passa a ser uma visita muito interessante, porque você vai ver fotografias e objetos e coleções aí que marcam o futebol no Brasil e no mundo. Lá em São Paulo. Então, vamos às atividades? Olha só. Na sua cidade existem museus? Ai, gente, era para ter tanto museu em Cantagalo, né? Nessas fazendas, enfim. Mas não tem nenhum museu que é patrimônio. Quer dizer, não tem nenhum museu que é com registro no IBRAM, no Instituto Brasileiro. Mas a gente tem alguns, né, casas que não são abertas ao público, como a Casa Euclides da Cunha, não é aberto, mas a gente tem ali uma coleção que nos diz um pouco sobre Euclides da Cunha. Então, pode colocar. Mas lembra que não é um museu que não tem um registro, né? Coloca a Casa Euclides da Cunha, que apesar de não ser aberto, mas que ela abriga alguma coleção relacionada a Euclides da Cunha. Mas eu já fiquei animada, gente. Nessa semana, o patrimônio, o jardim que vocês tanto gostam, que eu tanto gosto e admiro, cheio de histórias, o jardim ele foi patrimoniário. Ele se tornou patrimônio público e tombado. Então agora ele está preservado, ele é um patrimônio preservado. Graças a um projeto do professor João Bosco, professor lá do Euclides. Então, quem sabe isso vai ser um caminho para os outros patrimônios, como a Casa Euclides da Cunha. Então, vamos. Museu de Língua Portuguesa. Ele fica na Estação da Luz, lá no centro de São Paulo, então tem um Museu da Língua Portuguesa. E ele é o único museu sobre o idioma no mundo. Olha a importância, gente. Está aqui no Brasil, o único museu sobre o idioma no mundo, Museu da Língua Portuguesa. Imagina um estudioso da língua portuguesa, um curioso, um amante da língua portuguesa, um admirador, né, que nossa língua é riquíssima. Imagina quanta coisa a gente pode descobrir lá dentro. Esse museu, então pergunta, que idioma é esse? Muito fácil de responder, né? E aqui observe, lá na página 241, observe as imagens das páginas anteriores e ligue o nome
ao museu a que ela representa. Então, vamos lá. Roupas, ferramentas, objetos domésticos, veículos, fotografias antigas e muitos outros tipos de objetos, onde que eu vou encontrar? Que tipo de museu? E assim você vai fazendo com as demais. Gente, tem uma atividade muito especial para casa, hein? Você vai fazer a atividade 4 da página 241 e vai fazer também ler sobre esse museu, o Museu Afro-Brasil. Gente, esse museu aqui é tão interessante, fica lá em São Paulo, Museu Afro do Brasil. Então, muitas vezes nos estudos de história, quando fala dos africanos, a gente lembra do quê? Foram trazidos para se trabalharem como escravos, em regime de escravatura, né? Muito ruim. Só que aqui, nesse museu, a gente descobre o quão importantes os africanos foram para a nossa cultura e são importantes, a riqueza cultural que eles trouxeram. Então, a influência que tem nas nossas vidas, na vida dos brasileiros, né? Então, esse museu mostra um lado muito bonito dos africanos, a alegria, as cores, a arte deles, que é riquíssima e que a gente tem aqui no Brasil tão variado graças a esse povo. A gente tem que ser muito agradecido aos africanos, né, por ter deixado a nossa cultura tão mais rica. Eu quero que vocês façam essa atividade, né, então, e aí tem uma outra atividade, olha só, muito importante, valendo uma questão da prova de história, certo? Você vai ler o capítulo das páginas 244, 245, 246, 247 e vai responder a pergunta abaixo. Gente, faça uma leitura com atenção, faça uma leitura junto com um adulto aí, comentando sobre esses museus, tá? Entrando em cada um, a gente não vai fazer esse trabalho aqui em sala, porque vai ficar mais divertido você fazer essa conversa, procura vídeo na internet, enfim, faça isso. Responda essa pergunta: qual desses museus você gostaria de visitar e por quê? À medida que você conhece um pouquinho, você sabe falar por quê. Eu sei falar por cada museu que eu gostaria de visitar, eu sei falar por quê. Porque eu escolhi baseado em algo que eu conheci que tem lá, que eu soube, que descobri que tem lá. Então, você vai escrever isso, vai guardar esse papelzinho, vai guardar aí na sua casa. No dia da prova de história, eu vou lembrar você de colocar esse papel junto com a prova, para entregar. Vale uma questão da prova. Agora, vamos lá. Vamos na página 251, preservação dos museus. Gente, é muito importante a preservação dos objetos, do acervo do museu, depende muito da gente, visitantes. Não depende somente dos trabalhadores do museu, depende dos visitantes. Então, tem que seguir algumas regras. Quais são essas regras? Não deve tocar nas peças, jamais olhe de longe. Por isso que às vezes tem aquela cordinha ali separando o visitante da peça, para não se aproximar, para não colocar a mão, porque pode oxidar. Não é permitido ultrapassar as linhas limitadoras, são aquelas cordinhas. Não é permitido passar. Né? Serve para proteger o patrimônio exposto. Até às vezes você vai conversar, né? É por isso que a gente tem que usar máscara agora. Mas aí tem essas gotículas, então isso não pode encostar, não é permitido. Por isso tem a distância, para você não tocar, para não respingar gotículas, enfim. Deve tirar fotografias também, não é recomendado fotografar. Alguns museus podem, dependendo do que está exposto, mas outros, quando tem o aviso, não pode fotografar, não pode mesmo, porque o flash produzido pelas câmeras pode danificar a obra. Deve-se evitar também consumir alimentos, é proibido, gente, não pode consumir alimentos, bebidas, chicletes, nada dentro desses ambientes para garantir a limpeza e o bem-estar dos visitantes. E no interior do museu, as condutas como correr, dispersar-se do grupo, usar celular, falar alto,
Isso é deselegante, isso atrapalha, porque tem gente que está ali estudando e tem gente que está admirando, contemplando, que é o silêncio, que é você e a obra. Então, não grita, não fala alto, não usa celular. Tem museus que a gente não pode entrar com calçado, tem que usar uma pantufa, como, por exemplo, o Museu Imperial, que vai danificar o piso. Toda ali é preservada. Aquela casa já é um museu, já é uma história, né? Então, gente, bom descanso. Ficamos por aqui na nossa aula de história. No final de semana, aproveite bastante. Bom descanso. Lembrando, semana que vem tem aula de história. Descansa, mas aproveita também para colocar em dia o conteúdo de história. Beijo grande.